Oi, pessoal, continuando com os estudos dos poliedros, né? Vamos a estudar agora algumas relações que serão muito úteis na hora de resolver problemas. Então, para esse fim, vamos a anotar por f sub n o número de faces do poliedro que tem n lados, de forma que f sub 3 é o número de faces triangulares, f sub 4 é o número de faces quadrangulares, f sub 5 será o número de faces pentagonais, né? E assim por diante. Lembre-se que habíamos visto exemplos de poliedros, de modo que esse poliedro poderia ter algumas faces triangulares, poderia ter faces quadrangulares, ou somente faces triangulares, ou somente faces pentagonais, né? Então, nesse tipo de casos, este tipo de relações serão úteis. O número total de faces do poliedro simplesmente consistirá em sumar estes números, né? F3, F4, F5 e assim por diante. Por outro lado, o conjunto das f sub n faces do poliedro com n lados, porque lembre-se que cada face é um polígono, né? Ele tem lados, certo? Se for um polígono, se for um triângulo, tem 3 lados, se for um pentágono, tem 5 lados e assim por diante, né? Então, por outro lado, o conjunto das f sub n faces do poliedro com n lados contém n vezes f sub n arestas do poliedro. Mas habíamos dito que cada aresta compartilha dois faces, né? Então, na verdade, esta suma aqui está me dando o duplo do número de arestas. 2 vezes o número de arestas seria igual a 3 vezes o número de arestas triangulares, perdão, faces triangulares, mais 4 vezes o número de faces quadrangulares, mais 5 vezes o número de faces pentagonais y así por diante. Mas como estamos interessados en saber o número de arestas do poliedro, então, colocando em evidência o A, temos que o número de arestas do poliedro é esta, se me suma aqui. Tudo isso por causa que uma aresta compartilha duas faces, né? Queremos também ter informação do poliedro, os vértices e os tipos de vértices que se apresentam no poliedro. Então, para esse fim, denotemos por B sub n o número de vértices do poliedro P, nos quais incidem n arestas, né? Nos quais incidem n arestas. Então, aqui temos este vértice. Este é um vértice B sub 3, porque nele incidem 3 arestas. Aqui temos um vértice B sub 5, porque nele incidem 5 arestas. Interessante, né? Então, o número total de vértices do poliedro é dado pela suma desses valores aí. Mas em cada aresta temos dois vértices. Então, fazendo a mesma ideia, como no caso anterior, de relacionar arestas com os tipos de faces, podemos também relacionar as arestas com os tipos de vértices, né? Diremos que o número de arestas do poliedro seria igual a 3 vezes, né, P sub 3, que será o número de vértices pelo qual incidem 3 arestas, né, más 4 veces P sub 4, más 5 veces P sub 5, tudo sobre 2. Isso tudo por causa que uma aresta admite ou tem nos extremos 2 vértices. Então, para fixar estas ideias, veamos alguns exemplos, né? Determina o número de vértices de um polígono convexo que tem 3 faces triangulares. Uma face quadrangular, uma face pentagonal e 2 faces hexagonais. Ok? Então, a primeira coisa a fazer é começar a recolher os dados do problema. E o que diz o problema? Diz que temos 3 faces triangulares. Então, o número de faces triangulares é 3. Portanto, f sub 3 é 3. Uma face quadrangular.
Isso quiere decir que o número de faces quadrangulares é 1. F4 igual a 1. Uma face pentagonal, então F sub 5 é igual a 1. E duas faces hexagonais, ou seja, o número de faces hexagonais é 2. E o que nos está pedindo? Está pedindo que determine o número de vértices do poliedro. Então, já que temos isto em mente, já que temos estes dados, então usemos agora as fórmulas que temos. Lembramos que o número de arestas, né, era igual a 3 veces F3 más 4 veces F4, ¿no? Más 5 veces F5 y más 6 veces F6. Todo sobre 2. Reemplazamos esos valores ahí. ¿no? 3 por 3, más 4 por 1, más 5 por 1, más 6 por 2. Entre 2, isso me dá 30 sobre 2, 15. Então, foi uma conta fácil de fazer. Então, este poliedro tem 15 arestas. Mas nós estamos interessados nos vértices. Então, já que temos 15 arestas e temos 3 faces triangulares, uma face quadrangular, uma face pentagonal e 2 faces hexagonais, quer dizer que nós temos 3 mais 1 mais 1 mais 2, temos 7 faces em total. Certo? Já temos 7 faces em total. E agora, como encontramos o vértice? Usamos a relação de Euler. ¿Por qué? Porque este poliedro é convexo e todo poliedro convexo satisfaz a relação de Euler. Então, B menos A más F igual a 2, reemplazamos valores e temos que o número de vértices é igual a 10. Aqui temos outro exemplo. Um poliedro convexo tem 7 faces. Ponto. De um dos seus vértices partem 6 arestas. E de cada um dos vértices restantes partem 3 arestas. Quantas arestas tem esse poliedro? Bom, eu aqui fiz um desenho, né? Chamei B como sendo o número de vértices do poliedro. E diz que temos um tipo de vértice por onde incidem 6 arestas. Então aqui temos um vértice B6. Porque nesse vértice inciden 6 arestas. Temos um vértice B6. Apenas um. E diz que o resto dos vértices, né? Bom, como eu sei que tem B vértices, então os restos será B menos 1. Né? Os restos dos vértices são vértices do tipo B3. Ou seja, cada vértice que está aqui, nele incidem 3 arestas. Repare aqui. De um dos seus vértices partem 6 arestas e de cada um dos vértices restantes partem 3 arestas. Então aqui temos os vértices restantes. E cada um deles são do tipo B3 porque incidem nesses vértices 3 arestas. E em total nós temos B vértices. Então nós temos uma relação de número de arestas em relação aos vértices, né? Então aqui temos que o número de arestas é igual a 3 vezes B3 mais 6 vezes B6 sobre 2. Né? O número de vértices do tipo B3 eram B menos 1, né? B menos 1, mais 6 vezes quantidade de vértices do tipo B6. Apenas temos um vértice do tipo B6. Então, 6 vezes 1. Isso me dá esta equação. E agora usamos a relação de Euler, né? Por quê? Porque estamos frente a um poliedro convexo. Então, vale a relação de Euler. Então, vale que B menos A más F igual a 2. Daqui colocamos em evidência o vértice. Perdão, aqui colocamos vértice menos aresta. Más aresta está em termos do vértice. Então, reemplazamos. Vértice menos aresta. Mais o número de faces, que era 7. Isso tudo igual a 2. Então, resolvendo esta equação que está aqui, nós temos que o número de vértices é 7. Mas nós queremos o número de arestas. Então, já que B é igual a 7, então reemplazando, o número de arestas será 3 vezes 7 mais 3 sobre 2, ou seja, 12. Então, está pronto.
Então, meus amigos, era isso que queria comentar para vocês e espero que continúen se divertindo com estes exercícios de poliedros. Vou pedir agora para vocês resolverem estes exercícios, né, do livro 1, página 425, os exercícios 1 até 10, e do livro do Jesse, né, na página 187, os exercícios 60 até 64. Então já podemos começar a mexer com problemas mais sérios, né, que envolvam, por exemplo, as relações de Euler, né, aquelas fórmulas também que relacionam as arestas com os tipos de faces, né, ou com os vértices. Então, é isso, meus amigos. Bom divertimento.